um pouco sobre o nosso assunto, que é a revisão, né? Antes de mais nada, eu queria pontuar aqui que a gente tem 3 tipos de manutenção principais que a gente pode fazer, né? 3 estilos de como que a gente faz uma manutenção em um equipamento, um carro, uma aeronave, qualquer coisa que sofre manutenção, a gente tem 3 formas de se aproximar desse assunto, tá? Que seria a manutenção preventiva, a manutenção preditiva e a manutenção corretiva, tá? O que são essas manutenções, né? Por que a gente tem 3 tipos, preventiva, preditiva e corretiva, e qual que é a diferença delas, né? Uma delas, né, quando você faz uma manutenção, vou começar pela preditiva, é aquela manutenção que você vai observar o equipamento, né? Você vai fazer uma análise do equipamento antes de efetuar uma ação. Então, o que seria uma manutenção preditiva em um veículo, né, em um carro? A manutenção preditiva é quando você vai pegar algum parâmetro, né, e vai avaliar o desgaste daquele componente antes de você fazer uma substituição. Então, por exemplo, em quais itens a gente faz manutenção preditiva? Quais sistemas, né? O mais comum que me vem à cabeça, assim, que é mais fácil de a gente pensar, é o sistema de freios, né? Porque o sistema de freio, normalmente, você não pega e sai trocando pastilha ou disco sem fazer uma avaliação. Você vai medir o desgaste, né? Você vai ver as medidas dos componentes que estão equipando aquele carro antes de fazer a substituição. Beleza, então a preditiva, né, a gente vê o desgaste e se ele não tiver desgaste da peça, né, do componente, e se ele não tiver dentro dos parâmetros da montadora, a gente faz a substituição daquele componente. Ok. Qual que é o segundo tipo de manutenção que a gente faz em um veículo ou em um equipamento? Isso aqui é um negócio que vale para tudo, né? Vale para manutenção industrial, aeronave e tudo mais. A manutenção preventiva é aquela manutenção que você faz para evitar algum problema grave. Por exemplo, né, qual que é a primeira coisa que a gente vem na cabeça da manutenção preventiva, né? Aqui a gente tem uma correia dentada. Normalmente, tá, em vários veículos, a gente não tem a verificação da correia dentada, né? Porque às vezes é um pouco difícil de você acessar ela para ver se ela está desgastada, qual que é o estado dela, tá? Mas várias montadoras elas pedem para você trocar a correia dentada de forma preventiva, ou seja, quando eles estão lá pensando no carro, quando eles estão fazendo os testes, né, do veículo, antes de lançar ele, eles já testam, eles conseguem rodar bastante com aquele motor, com aquele automóvel, e eles conseguem ter, segundo os parâmetros de fabricação e dos testes dele, uma previsão de quando que essa correia ela pode vir a romper, né? Então, o que eles fazem? Eles pegam esse parâmetro de rompimento, né, que seria algo muito grave, e eles botam uma boa margem de segurança e eles falam para você fazer uma substituição antes. Então, por exemplo, se o meu carro aqui, a fábrica testou e romperia a correia dentada com 200 mil km, eles vão falar para você trocar, na maioria dos casos com 200 mil km, né, eles vão falar para você trocar, por exemplo, com 100 mil km. Então, isso seria uma manutenção preventiva que você não faz uma verificação, você não faz nenhum tipo de inspeção antes de trocar. Você só pega e substitui a peça para evitar um dano maior. Então, essa seria a manutenção preventiva. Qual que é o terceiro tipo de manutenção que a gente faz? O terceiro tipo de manutenção que a gente faz em um equipamento ou em um veículo seria a manutenção corretiva. O que é a manutenção corretiva? Manutenção corretiva é quando o cara chega lá na sua oficina para trocar o óleo, mas ele também fala que o carro está com barulho na suspensão, né? Então ele já percebeu que o carro está com uma falha e ele vai guiar, né, a sua ação naquele carro, né, para a resolução daquela falha, né? Ou, por exemplo, um ar-condicionado que não está funcionando, você vai fazer um reparo, né? Ou seja, a gente vai corrigir problemas que já são evidentes e eles estão acontecendo no automóvel, tá?